Aqui, né? Olá, meus amigos e amigas do canal Isaías Neres. Hoje estamos aqui para mais uma entrevista, um bate-papo sobre a nossa República Federativa do Brasil. E aí nós vamos conversar, tratar de muitos assuntos relacionados a essa República Federativa do Brasil e seus poderes, né? A gente sabe que o Brasil, a República é formada por 3 poderes: executivo, poder legislativo e poder judiciário. Cada um tem os seus papéis definidos. Não resta dúvida, depois que foi homologada a nossa Constituição Federal de 1988. É a mais nova república, é a República Democrática, e é isso aí. E hoje nós estamos aqui para tratarmos desses assuntos. E no final do vídeo, você vai poder ter a oportunidade de comentar, de deixar o seu joinha, assim, ó, tá certo? De compartilhar. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo e irmão Francisco Bogea. Ele é um cidadão que mora em Buriticupu, é um cidadão que gosta de ler, de estudar, de pesquisar. E ele fala com muita propriedade de muitos assuntos relacionados ao Brasil, à política, à sociedade, à economia, à Amazônia. E hoje ele vai tratar especificamente de STF. Tá certo? Eu gostaria de saber, Francisco Bogea, qual o verdadeiro papel do STF? Tudo bem, boa tarde aí. Nós estamos aqui pela segunda vez. Esse assunto, no momento, é um assunto muito importante, visto que temos observado na mídia muitas situações que fogem do controle e, da mesma forma, podemos dizer que a instituição ou a Constituição está sendo lesada diariamente pelos que deveria guardar. Cabe-nos, então, hoje, dialogar aqui, esse podcast, o assunto exatamente STF. Segundo a legislação ou a Constituição brasileira, STF, a função dele é ser o guardião da Constituição, correto? Guardião, ou seja, a função do STF é exatamente reparar crime contra a Constituição, de forma imparcial. Ele fazer de tudo para proteger a Constituição, né? Isso. Ou seja, o crime que eles têm que julgar são crimes que são inconstitucionais. Isso de forma imparcial. Entendendo? Visto que a Constituição garante direitos individuais a todos os cidadãos, certo? No artigo 5º está isso bem claro. No entanto, não existe em lugar nenhum na Constituição, Isaías, alguma proteção a um clero específico, certo? A proteção é a todo cidadão. A Constituição, ela não é parcial, ela é imparcial, ela dá direito a quem tem. Ela não quer saber se o cabo é branco, preto, se ele é esquerda ou direita, ela dá direito a quem tem. Mas, no momento, o que nós queremos entender é que hoje no Brasil, é lamentável, tem mais de 27 mil processos no Supremo que falta ser reparado. Aí você pergunta por quê? Porque o STF, que deveria estar observando isso, eles estão preocupados com questões políticas, partidárias, enquanto que nos Estados Unidos tem 109, 110 por aí esse processo, aqui tem 27 mil por causa de exatamente a função do STF está sendo fugindo desvirtuada, desvirtuada por questões políticas e partidárias. Entendendo? Então, a função do STF... porque nesse caso, Francisco Bogea, nesse caso, a partir do momento que eles deixam de fazer seu papel, cumprimento da lei, de guardar a Constituição, eles passam a julgar outros processos e aquilo que era para ser julgado vai acumulando. É isso? Exatamente. Hoje, eu não estou aqui comentando algo que não se sabe. O que nós vemos hoje
é um STF que se tornou menino de recado da esquerda. Basta a direita fazer algo, alguém da esquerda já corre logo lá e vai chorar para o STF. E o STF automaticamente corre logo para desfazer o que a direita faz. Ou seja, e o que tem de errado nisso? O que tem de errado nisso é que não é essa a função do STF. O STF não pode agir de forma parcial, ela tem que ser imparcial no julgamento. A Constituição brasileira garante direito a qualquer um, direita e esquerda, portanto, no momento que um ministro ele se coloca de forma partidária, ele foge totalmente e está de forma rasgando a Constituição, porque a democracia, é óbvio, está sendo desrespeitada, visto que a democracia é um governo onde o povo é soberano, mas no Brasil hoje nós estamos vendo, na realidade, o que nós estamos observando, isso aqui não é, eu sou direita, mas não é um comentário de direita, sim, uma observância que se faz no que se vê no dia a dia. O STF se tornou militante do PT, se tornou militante da esquerda. Tudo aquilo que a direita faz está errado. Não, até pensar mesmo, parece que eles já estão querendo incriminar até o pensamento. Eu lembrei de uma certa brincadeira que alguém dizia que o fulano disse para o outro o que ele estava falando dele, aí ele disse, eu não falei nada, ele disse, mas pensou. Ou seja, hoje nós estamos tendo um STF e até o pensamento, se ele pensou, já está errado, mas isto a direita, a esquerda, tudo que a esquerda faz está certo. Ou seja, eu pergunto, uma pessoa esclarecida está percebendo claramente que não é bem assim, existe uma certa amigagem, um certo partidarismo, uma certa militância por parte do STF para com a esquerda, e isso não é bom, porque por que não é bom? Se fosse um cidadão comum, não tinha problema. O problema é que o STF, a função dele é guardar a Constituição. Constituição que garante direito individual a todo cidadão no artigo 5º, conforme já citei. E aqui nós temos hoje, para deixar bem claro o que nós vemos aqui. Nós temos hoje 11 ministros no STF. E aqui eu queria citar, como eu coloquei aqui a datas, para não fugir da gente não perder a questão da data, eu quero citar o nome de cada um e quem nomeou. E aí a gente descobre o porquê que existe essa militância. No dia 20 de 6 de 2002, Fernando Henrique Cardoso nomeou Gilmar Mendes. Vocês já conhecem quem é Fernando Henrique Cardoso. É uma esquerda light. No dia 16 de 3 de 2006, Lula indicou Ricardo Lewandowski. Isso, quando foi no dia 26 de 5 de 2006, Lula indica Carmen Lúcia. No dia 23 de 10 de 2009, Lula indica Dias Toffoli. Sério. No dia 1 de 2 de 2011, Dilma indica Luiz Fux. Parece que é o único juiz, né? De todos eles. Se eu não estou enganado, é o único juiz que tem desses ministros. Juiz de verdade mesmo. Eu não tenho essa informação para te confirmar, mas uma coisa eu sei. O Dias Toffoli era advogado do PT. Certo? Era advogado lá do PT, do Lula. O que é juiz de verdade, juiz de carreira, é o Fux. Pois é, o Fux. Agora, o que eu estou falando de Dias Toffoli é que a função que ele exercia anteriormente, de 98 a 2006, ele era advogado do PT e do Lula. Era. Então, a nomeação, com certeza, deve ter um propósito, né? A nomeação de um advogado para ser ministro do Supremo. E aí, quando... Francisco Borges, você acha que o camarada, tipo o Lula, quando vai indicar um sujeito assim, a ministro, aí tem aquela conversinha de pé de ouvido e tal. Ei, olha, eu tô te indicando aqui, mas lá na frente
Se eu precisar, tu já sabe. O sistema, né? Deve ter, assim, uma conversazinha dessa, né? Aí eu vou concluir aqui o nome dos nomeados e já já eu entro nesse assunto, porque de fato isso pode ser tanto da direita como da esquerda, pode haver isso, né? Mas a questão é motivação que tem, o caráter que tem, o que indicou, né? Para poder fazer esse julgamento. Então, quando foi no dia 8/11/2011, Dilma nomeou Rosa Weber, né? No dia 23/5/2013, Dilma nomeou Roberto Barroso. No dia 14/4/2005, Dilma nomeou Edson Fachin. E esse Edson Fachin, como é conhecido, ele subia em palanque para fazer campanha para Dilma. Campanha para Dilma, declarado. Isso, ou seja, é uma função dada por alguém para um amigo do peito chegado, né? E é óbvio que esses amigos não vai defender a oposição. No dia 12/5/2016, Alexandre de Moraes foi nomeado pelo naquele tempo, presidente Michel Temer. No dia 5/11/2020, Bolsonaro nomeou Nunes Marques e no dia 2/12/2021, Bolsonaro indicou André Mendonça. Certo? Então aqui temos 11 ministros, sendo que 9 são nomeados pela esquerda. E aí hoje nós estamos vendo o porquê dessa dificuldade do governo fazer alguma coisa, porque a esquerda, ela quer que o governo se ferre. Ela não está preocupada com o país, ela está preocupada com a situação do seu governo. Ou seja, se a ruína da direita, se a direita não tiver sucesso, bom para eles. E eles, então, acionam esses 9 ministros para fazer esse papel, já que isso eu não estou fazendo um comentário aqui e direita, não, eu estou fazendo um comentário que todo mundo vê. Você sabe que tudo o que acontece hoje pela direita tem aí os cidadãos, o político que corre lá no STF para chorar lá. Você sabe disso, né? Inclusive, um dos que mais chora lá é o Randolfo Rodrigues. É o saltitante. Agora tem a Tebet, que também está usando muito, usando muito. Agora mesmo foi pedido para não deixar o Bolsonaro fazer live. Então, tudo isso eles correm em quem? No STF, sabendo que tem 9 ministros esquerda lá dentro que estão prontos para proteger a esquerda. Não a Constituição. Eles não estão lá guardando a Constituição. Acabou faz tempo isso aí. Porque se eles estivessem guardando a Constituição, eles dariam direito a quem tem direito. Por exemplo, hoje, Isaías, o que nós vemos aqui hoje no país? A direita é chamada de homofóbica, mas não é. Entendendo? Mas quem aparece falando, chamando com preconceito, quem aparece declarando preconceito com homossexual é o Lula. Mas ele disse que quem é homofóbico é o Bolsonaro. Uma vez ele se dirigiu a um cidadão de Pelotas, né, Rio Grande do Sul. Isso. Exatamente falando isso. Ajeitando a gravata dele, tem um vídeo, ele assim, Pelotas, terra dos viados, que ele disse. Terra dos viados. Tal. Então, se fosse uma pessoa da direita, vamos dizer, o presidente Bolsonaro, a confusão era grande. Né? Nós vemos o quê? A esquerda chamando Bolsonaro de genocida, correto? Ele chama de um vírus que veio do Japão, de um vírus que matou mais gente pelo desvio de verba nos estados que, inclusive, o STF liberou poderes a governadores e prefeitos, e por causa do desvio morreu muita gente que poderia evitar se tivesse hospital de pronto-socorro, mas quem leva a culpa é o presidente. Aí você pergunta, mas por que é o presidente? Porque o negócio é a militância. O STF hoje se tornou um militante... Tudo feito de propósito. De propósito. Maldade. Por exemplo, quem recebe o nome de genocida hoje? Bolsonaro. Mas vocês sabiam que de 2011 a 2017 o crime de violência aumentou por causa, exatamente em virtude do desarmamento ou um governo petista? Morreu gente demais em detrimento de
não deixa de ser, de alguém ter tirado a arma do povo. Morreu muita gente, de 2011, 2017, morreu gente demais, mas nunca ninguém chamou Lula de genocida, porque genocida, eu acho que essa palavra genocida, tem gente que fala, acho que acha bonito, né? Genocida, porque Muita gente não sabe nem o que é. não sabe nem o que é. É igual fascista. É. A Tem pessoa gente que chama sabe. de fascista, não sabe o que é, aí chama de fascista, ciclista, um bocado de coisa, né? Tenhaísta, mas não sabe o sentido. Pois bem, então, nós temos aí o quê? Uma militância clara por parte do STF, mas não é essa a função do STF. A função do STF é ser imparcial, certo? Aí nós vemos, claro, no próprio exemplo da liberação, da anulação, não é liberação, da anulação da sentença do Lula, anularam, que eu digo, as investigações, não foi a sentença do Lula, e sim as investigações. Nós temos o quê? Quantos ministros votaram para Lula ser condenado? Não foi 11? Foram. E por que só um pode descondenar? Aí, Quer dizer que a função dos 10 não serve para nada. Ou seja, 11 votaram, um foi lá e deu uma canetada. monocrático. Isso, e aqueles 10 lá não falaram nada. Quer dizer que não tem valor o que eles votaram? Em 3 instâncias, você não percebe? Foram 18, né, ministros? Na realidade, era 11 ministros. Foram 3 instâncias. Não, mas aí acho que é dos mesmos, né? Do mesmo que votava, o mesmo que votava. Só que em época era tipo recursos, fase diferente. Então, aí vai um que aproveitou uma data, o Fachin, que aproveitou uma data que ele estava em função, e os outros estavam de férias viajando, né? E ele aproveitou como ele estava só, para dar essa canetada aí. Mas você não acha que Lula é um cara inocente? É essa imagem, Isaías, que eles querem que a gente acredite. Porque eu pergunto, se você é acusado de algo, e você desviou dinheiro, você é obrigado a devolver se você é inocente? Não. Eu sou inocente, como é que eu vou devolver? Porque o Lula devolveu 1/3 do que roubou, mas infelizmente ainda tem muito dinheiro que ele não devolveu. Sem falar teve a delação também do Palocci, né? sem falar que a delação do Palocci conta tudo, mas aí entra a militância que eu vou citar já já. A Carmen Lúcia derrubou a delação do Palocci. Quer dizer, anulou, quer dizer, Tornou sem efeito. tornou sem valor. É como se fosse assim, anula isso aí, faz de conta que o que ele deletou aí, que ele entregou aí, não tem valor nenhum. Ou seja, uns ministros que estão trabalhando duramente o dia inteiro, gastando o dinheiro público do país para defender o PT. E um detalhe triste, se um cidadão desse voltar ao poder, esses ministros vão tudo para morar em outros países, que cada um tem casas e mansões nesses outros países. E nós ficamos aqui no sofrimento, que Deus tenha pena de nós, porque eles estão lutando para trazer de volta alguém que diz, tá vendo aí? Alguém que diz que é novo, que vai renovar. Eu pergunto, uma pessoa que passou 16 anos no poder, alguém trazer ele de volta, isso não é novo. E nem está renovando nada. Ainda apenas está trazendo de volta a mesma coisa, porque o que tem novo hoje é o governo atual, é novo. Agora, se eu trouxer de volta o antigo, eu não estou trazendo de volta, estou trazendo de volta. Tá só trazendo de volta. De volta a mesma função que ele fazia. Com as ações de política, né? Da velha política. Da velha política, a roubalheira de novo, não é renovação isso. É trazer de volta uma coisa ruim para assumir de novo. Então, Carmen Lúcia fez a façanha de anular a delação do Palocci. Aí eu lhe pergunto, por quê? Era seu amigo, né? Amiguinho. Era coisa entre amigos. Eu gostaria, Isaías, aqui, eu fiz a anotação aqui, porque são informações. Eu citei aqui que os ministros são militantes. E eu anotei aqui várias frases
E eles falam que deixa claro que são militantes. Mas a pergunta que você fez sobre Lula ser inocente, ainda não deixou bem claro, eu gostaria de enfatizar um pouco mais. O que aconteceu com Lula foi o seguinte, você sabe que existe a questão da jurisdição, né? Uhum. Se uma pessoa fez um assalto lá em Bom Jesus da Selva e ele foi preso em Buriticupu, ele tem que ser levado para Bom Jesus para ser julgado lá. O crime foi lá. O que Fachin usou foi esse argumento. Anulou as investigações, correto? Dizendo que aquilo era inconstitucional, porque não era para ser julgado lá em Curitiba, e sim em Brasília. Sabendo que não tinha mais tempo de entrar com recurso, porque já tinha o tempo passado. Então ele ficaria livre. Não inocente, mas livre. Aí o que ocorre? Mas no caso de Lula, esse recurso do Fachin não procede, não tem respaldo constitucional, por quê? Porque ele não fez um crime em nenhum Estado. O crime que ele cometeu, o desvio de verba, é da União. Portanto, a União corresponde a todo o território nacional. Não foi, o Maranhão foi prejudicado com desvio de verba. Rio de Janeiro, São Paulo, todo lugar, o Brasil todo foi prejudicado. Então, quer dizer, em qualquer estado que ele fosse ser julgado, estaria certo. Porque ele não cometeu crime, ele não desviou dinheiro de um estado para ser julgado naquele estado. Ele desviou dinheiro, ele fez chefe de quadrilha do país todo. Portanto, qualquer tribunal, qualquer estado, ele poderia ser julgado. Agora, eu quero usar a própria fala do ministro Luiz Fux com relação a essa questão. O ministro Luiz Fux, ele disse, assim que Fachin anulou as sentenças de Lula, as investigações, não foi a sentença, as investigações, Fachin disse, o Fux disse o seguinte, anulações formais de investigações não anulam a corrupção. Essa foi fala do próprio ministro. Anulações formais, quer dizer, anulação formal de alguém, de investigação que foi feita, não anula a corrupção, deixando claro que a corrupção existe. Aconteceu, ele deixa bem claro. Ele fala até dos milhões, né? Encontrados nas malas. Ele deixa claro, a corrupção aconteceu. Agora, alguém anulou de forma formal, anulou lá e deixou, mas não tem como anular. Aí ele acrescenta mais, ele disse, no mesmo diálogo, ele acrescenta mais na frente, ele disse, os casos de corrupção no Brasil não podem ser esquecidos. Deixando claro isso. Então, para o Fux, embora ele não pode falar, porque faz parte daí do negócio, mas ele deixou claro que a corrupção existe, que Lula não é inocente, apenas eles querem que Lula volte. Só isso. Só querem que Lula volte. Aí você pergunta, para quê? Para eles, porque quem que vai se dar bem Lula voltando? Não é nós, não. É eles. Eles vão estar num auge num patamar lá em cima. Complementando esse raciocínio aí, um certo amigo clareou que, seguinte, por que soltaram Lula? Primeiro, na visão dele, seria um único concorrente, um único candidato competitivo para disputar com Bolsonaro. Não tinha outro, não tinha Marina, Ciro, ninguém. Era só o Lula que estava preso. E os ministros do Supremo se acharam assim que seria a salvaguarda para eles voltar Lula para continuar a mesma coisa, os esquemas, o sistema e tudo. Então, só tinha Lula para disputar, fizeram isso, vamos dizer, essa descondenação dele para ele poder disputar como de fato está disputando e de forma polarizada no momento. O Bolsonaro com muita gente, ele também. E aí entra, para completar o que você está dizendo, aquela frase que a gente ouve por aí, votar em Lula para ser feliz de novo, você já sabe o que é, né? Para voltar a mamata de novo. Porque quem está feliz não é o povo, e sim os ricão que recebem muito dinheiro, que recebe dinheiro
Ou seja, feliz de novo é voltar às propinas de novo. E é um grupo pequeno, né? Em relação ao tamanho do país, é um grupo pequeno, privilegiado. É o que eu falei naquela vez, na live passada, naquela outra vez que a gente teve aqui, que o PT, o socialismo, ele é uma pirâmide que só tem base e ponta. Não tem classe média no meio. Não tem, eles Ou detestam seja, a classe média. existe uma quantidade de gente pobre lascada aqui embaixo, servindo de base, e um número lá na pontinha vivendo uma total. Não existe ligação entre a classe alta e a classe baixa. Existe, na realidade, só classe baixa e classe alta. Entendendo? E aí. Não tem intermediário, que seria a média, né? Não. Agora, o que o senhor acha que leva um cidadão, né, a escolher Luiz Inácio Lula da Silva como candidato à presidência da República? O que você acha que um cidadão, como ele vê isso aí? Como você analisa? Isso aí, olha só, isso aqui é muito complicado e complexo até, mas tem várias razões, visto que a população é variada, né? Mas primeira coisa que eu vejo na questão da escolha de um candidato que eu sei que é desonesto é quando eu me identifico com ele. Tá compreendendo? Uhum. Ninguém vota no Lula pensando no coletivo, é sempre pensando em si próprio, em tirar vantagem de alguma coisa. O caminhoneiro, quando vota no Lula, ele pensa que no tempo de Lula ele conseguia desviar a verba ali, ele conseguia fraudar não sei quem ali, e agora não pode mais. É sempre visando. Ou seja, a pessoa olha para o camarada e diz assim: Esse aqui se mesmo. fosse eu fazia também, eu desviava também, que você se identifica com ele. Uma pessoa que escolhe Lula para votar é porque é igual. Agora, no outro ponto de vista que eu acho, nessa questão, o que leva um cidadão a votar é o exemplo que o próprio Hitler usou. Certo? O Hitler, para dar o exemplo para os soldados dele, ele chamou: traz uma galinha aqui. E ele trouxeram uma galinha, ele arrancou as penas da galinha todinha. Arrancou mesmo a pena da galinha, deixou a galinha só sangrando, porque você sabe que aquelas penas grossas sai sangue. E depois que a galinha está toda depenada, ele disse: traz aí alguns farelos de milho. E aí trouxeram e ele saiu jogando e a galinha veio atrás dele, mesmo sangrando, mesmo depenada. Sem nada, veio atrás dele. Mas aí, tinha fome. Mas ele disse: assim que se domina um povo, basta jogar migalhas e o povo vão atrás. Ou seja, o povo não quer saber se o cabo é ladrão. Ele quer saber que eles vão ganhar uma migalha. Eu já ouvi alguém falar isso. Aqui na minha cidade eu já ouvi alguém falando. Eu não tô nem aí se ele roubou. Eu não tô nem aí se ele é a favor do aborto. Se ele é a favor da ideologia de gênero. Eu não tô aí. Eu só sei... Petista parece que só pensa em comer. Eu só sei que na época do Lula tinha picanha, negócio das picanhas e tal. E eu sei por que tinha picanha. Sabe por que tinha picanha? Eu não sei, eu nunca vi picanha em casa de pobre aí nenhum, mas eles falam isso que é para poder argumentar. Mas tinha picanha porque também a JBS era do grupo das propinas. Você sabe que o país jogou dinheiro na JBS, através do BNDES, patrocinando a JBS. Ou seja, e um detalhe, naquele tempo, é porque o povo não consegue raciocinar direito, mas no tempo que a carne era R$12, o salário era 150. Era 300 e pouco, 320. Hoje o salário está 3 vezes mais. É óbvio que a carne não pode ficar R$10, R$12, se o salário está 3 vezes maior. É proporcional, né? É proporcional. Por exemplo, a gasolina, no tempo do tempo da gasolina, a gasolina era R$2,50, o salário era esse mesmo, 320. A gasolina era R$2,50. Só que agora o salário está 4 vezes mais. Então, a gasolina era para estar R$10 de acordo com a proporção do salário. E não está, está metade. Está metade. Então, a gasolina, proporcionalmente, está Tem lugar que é R$4 já. Então, a outra coisa que eu vejo na questão da escolha, primeiro é isso que eu falei, a identificação, a pessoa se identifica.
E aquele fato que é bíblico, inclusive. Você sabe que lá no próprio exemplo, Jesus e Barrabás, você viu lá, né? Quem era Barrabás? Um ladrão. Um ladrão, salteador, fazia confusão, roubava, mas perguntaram, solta Jesus ou Barrabás? Aí eles Verdade. o povo ruim se identifica mais com o cidadão ladrão, por quê? Porque é ladrão? Não, é porque o ladrão, para quem gosta de estar junto com ele vai roubar alguém, ele não trabalhou mesmo, às vezes ele faz de vez em quando uma graça com o dinheiro dos outros para alguém. Então esse alguém que recebe acha que isso é vantajoso. E, por incrível que pareça, apesar de não ter nada a ver, nenhum contexto, nenhuma exegese nessa questão, mas por incrível que pareça, o nome daquele que foi rejeitado naquele tempo era Messias, né? E o outro era Barrabás, que era um ladrão. E hoje nós estamos na mesma situação. Nós temos um Messias e temos um ladrão Barrabás na mesma época aqui, só que no Brasil, né? No Israel. Né? Mas é uma coincidência, mas tá tudo certo. Eu queria também aqui ver, devido eu ter falado, eu disse aqui que o STF é militante, né? Para isso eu tenho que citar aqui o que me levou a pensar que eles são militantes. Eu anotei aqui algumas frases citadas por eles. Aí, pela frase, você já sabe se é ou não é. Vamos lá, nas frases. Por exemplo, hoje, nós estamos com um problema aí na mídia, está saindo hoje. E na hora que um juiz estava julgando uma causa lá de Bolsonaro, o ministro fez um gesto de faca no pescoço. Isso aí é o quê? Militância. Porque se fosse o contrário, dava até cadeia. Tá entendendo? Tá. Outra questão. Rasga da Constituição. E é óbvio que a jurisprudência ela tem que ter como base a Constituição, visando sempre a democracia. Agora eu lhe pergunto, tem como um cidadão guardar a Constituição se ele é militante? Não tem, porque ele vai sempre puxar para a militância. E aí você pergunta, e a democracia existe? A democracia que existe hoje no Brasil é a democracia da esquerda. Está compreendendo? Porque o que é democracia, Isaías? Democracia é um governo onde o povo é soberano, correto? Mas o que o STF passou? O STF passou a ser o soberano e a democracia é deles, passou a ser particular deles. Ou seja, você... Do jeito que eles quiserem. Aí você é esquerda? Então você tem direito. Eu sou direita? Pois eu só tenho dever. Isso não é democracia. Está compreendendo? Então, eles passaram a ser soberanos. Todos que são contra eles só têm deveres. E quem está do lado deles tem direito. E isso não é Constituição, não apoia isso, porque, como eu citei no início, no artigo 5º tem automaticamente direitos individuais, dependente de etnia ou alto grau de, tá entendendo? De riqueza ou pobreza, todos têm direito. Mas eles não estão obedecendo isso. Na questão aqui do caso que eu citei, as frases que eu anotei aqui, que deixa claro que eles são militantes. Por exemplo, Edson Fachin faz campanha para Dilma em 2010. Certo. Depois está lá sendo ministro. Exatamente defendendo quem? A esquerda. Ela e soltando Lula. O caso de Lula que você perguntou sobre inocência, Lula nunca foi inocente. O que aconteceu foi só a anulação das investigações. Mas se alguém tornasse entrar com outras investigações, poderia condenar de novo. A questão é que foi tipo assim anulado. Coisa de amigo, né? Carmen Lúcia vota a favor da exclusão da delação de Palocci, lógico, favorecendo o PT. STF. Eu estou falando de coisa que aconteceu. STF afirma parceria com a esquerda, supostamente para combater fake news. Quer dizer que é só a direita que faz fake news, a esquerda não faz? Está compreendendo? Então o STF fez parceria com a esquerda para combater fake news. Aí você pergunta, até o STF faz fake news. Isso, aí você pergunta, então quer dizer que só a direita faz fake news?
A esquerda não faz. Porque se eu faço parceria com a esquerda, estou dizendo que só a direita faz fake news. Aí tem um comentário de alguém da Jovem Pan que comentou isso aqui. Que STF virou partido político e atua segundo a linha da ideologia da esquerda. Ou seja, isso aí foi um comentário de um jornalista da Jovem Pan. E aí é inconstitucional o STF assumir papel do legislativo. Aí a pergunta foi qual é o papel do STF? Eu pergunto, o STF pode fazer o papel de delegado? Pode fazer papel de desembargador? E só está faltando carcereiro, só está faltando fazer o papel de carcereiro, porque eles estão fazendo papel de réu, eles estão fazendo papel de Polícia Federal, eles estão fazendo papel de juiz, e estão investigando, condenando. Isso não é papel do STF. O STF, ele é tipo um ministro que tem que ficar observando os dois lados. Tem uma causa entre duas pessoas, eles estão observando. Aí, se bem aqui foi condenado justamente, segundo a Constituição, não está certo, aí eles vão julgar e dar causa para aquele que está sendo injustiçado. Mas o que eles estão fazendo hoje, eles estão sendo o delegado, o carcereiro, eles estão mandando prender, eles estão, como foi o caso, 5 pessoas presas sem julgamento. Onde é que já se viu, senhor? Mas você lembra que era dito que Bolsonaro era ditador, não é isso? Isso. Mas a ditadura hoje que nós temos no Brasil é do STF. A Globo fez de tudo para botar na cabeça do brasileiro que o Bolsonaro era um ditador. Isso. Que o Bolsonaro era expulso do exército. É o mesmo sistema de televisão que criou essa palavrinha chamada de golpe, chamada de ditadura, que o Brasil passou por uma ditadura. São palavras assim depreciativas que eles colocaram principalmente nas escolas. E os professores foram ensinando para os alunos que o Brasil passou por uma ditadura, que sofreu um duro golpe em 64 e tal. Então é essa mesma militância aí que é feita através da grande mídia, é feita através da própria justiça hoje, está sendo feito isso. Né? A esquerda, na verdade, ela investiu muito na área da justiça. Ela incentivou muito seus militantes esquerdistas a se formarem advogados. Esses advogados depois fizeram um concurso para promotores e juízes, e a maioria deles sendo esquerda. Então, nos lugares de destaque, eles colocaram essas pessoas que passaram por essa prova, né? Esquerdista de carteirinha, hoje advogados, juízes e promotores. E você vai agora pagar os favores, né? Isso, e aí você vê os reitores de universidade também na mesma situação, que hoje você vê lá defendendo Karl Marx, que não tem nada que Karl Marx ensinou funciona em algum lugar, até porque o nosso período não caracteriza, ou melhor dizendo, não identifica-se com a doutrina de Karl Marx. Porque Karl Marx, a ideia de Karl Marx era naquele tempo que era escravatura, era a obra... Karl Marx, você sabe, foi um grande preguiçoso, né? E aí... E os filhos dele passavam fome e a mulher sustentava ele. E só concluindo aqui, Francisco, durante o período militar, ou regime militar, e não ditadura militar, os militares deram uma vacilada. Por quê? Porque quando a gente fala assim, o pessoal da direita até para e fica aquele suspense. Deram vacilada como? Os militares foram construir estradas, hidrelétricas, grandes viadutos, grandes pontes, inclusive grandes universidades. Enquanto os militares estavam trabalhando, desenvolvendo o país nesse sentido aí de infraestrutura e tal, a esquerda passou a entrar nas universidades usando o que você falou, Karl Marx. E colocar isso aí na cabeça de muita gente. Então, hoje, dificilmente você vê um professor da rede pública, das faculdades públicas, da direita. Porque ele aprendeu com esquerdista, com esse povo de Karl Marx. E aí, hoje, eles estão, infelizmente, nessa situação e só replicando o que aprenderam.
chamado de lavagem cerebral. Cerebral. Lavagem cerebral, e isso, questão do Karl Marx, não tem, não deu certo, nunca funcionou. O período que nós estamos vivendo hoje não identifica com o que ele ensinou, porque no tempo era escravo, aquele negócio todo. Hoje não temos mais. Mas quando você lê o que Karl Marx ensina, o que você descobre é que Karl Marx apenas ensinava o empregado ficar contra o patrão, só isso. Só isso. E falava de direitos, mas ele vivia a custa da mulher, né? Então, era um hipócrita, resumindo. Preguiçoso. Um preguiçoso hipócrita. Nem a barba tinha coragem de fazer. Só de preguiçoso. Então, o que ocorre? Outra frase que eu anotei aqui é: a Constituição, o Supremo não julga qualquer demanda, mas sim aquelas que atentam contra a correta aplicação da lei maior brasileira, a Constituição. Está entendendo? Ou seja, não é qualquer coisa que o STF pode julgar. Mas eles estão fazendo tudo. Basta ser alguém indicar. Aí eu anotei aqui também, ó, Carmen Lúcia declara, abre aspas, o que Lula falou sobre Bolsonaro é apenas liberdade de expressão. Ou seja, Lula esculhambou lá, falou bobagem. Aliás, Lula só fala bobagem mesmo, que tá gaga agora. Aí o que acontece? Chamou o Bolsonaro de um bocado de coisa, mas aí para Carmen Lúcia, liberdade de expressão. Mas o que Daniel Silveira, o que Jefferson fez, aqueles outros jornalistas, não era liberdade de expressão, era crime. Oswaldo Destaque. Era crime contra a honra. Outra frase de Barroso, Barroso e Lewandowski. Ele estava na faculdade em Harvard, nos Estados Unidos, e ele declarou, abre aspas, Barroso disse isso, para você ver um ministro do STF imparcial falando isso. É preciso não supervalorizar o inimigo. Nós somos muito poderosos, nós somos a democracia. Nós somos os poderes do bem. Isso falando do governo atual. Eles não podem supervalorizar o inimigo. Quer dizer que então eles veem claramente como inimigo, o governo como inimigo. Ou seja, automaticamente, literalmente, são militantes. Entendendo? Essas frases deixam claro que são militantes. Lewandowski, no mesmo período, no mesmo evento, criticou o governo atual com relação à pandemia. Mas aí eu lhe pergunto, por que ele não criticou o governo dos Estados Unidos? Porque o governo, a população dos americanos está cerca de 100 milhões a mais do que o Brasil, né? Mas lá morreu o dobro daqui. Mas lá ninguém chamou o presidente lá de genocida. Entendendo? Só chama daqui, porque é questão partidária e política. Dias Toffoli disse em Portugal, estava lá em Portugal, Dias Toffoli falou o seguinte, abre aspas, o Brasil vive um semipresidencialismo, com o STF como poder moderador. Eu vi isso aí. Tá entendendo? Ou seja, é o outro militante falando do seu país. Isso não é papel do STF. Isso aqui não é papel do STF. Carmen Lúcia disse, abre aspas, direito de manifestar não deve ser confundido com um instrumento de desonra e agressão. Ela está certa? Tá. Mas a questão é que só vale quando é de direita para a esquerda. Se a esquerda pode dizer o que dizer, isso aqui não vale. Porque isso aqui ela falou com relação ao que Daniel Silveira falou para o ministro. Mas não falou a mesma coisa quando a esquerda, quando o Moraes botou tornozeleira eletrônica numa pessoa que tinha até, como é que diz, foro privilegiado, tornozeleira ali, era uma desonra. Estava desonrando o cidadão. A situação tá tão complicada, Francisco Borges, que um sujeito pode chamar Deus de qualquer nome. Pode blasfemar, pode desonrar, e não tem problema nenhum, se for da esquerda. Já um da esquerda, um da direita, falar qualquer coisa relacionada a um tipo de preconceito, uma coisa assim, homofobia, ele já vai para a grade, ele vai ser processado, ele vai pagar indenização e tal. Então existe essa diferença, né? Com quem você trata. Se você tratar com da esquerda, você pode estar se complicando. Aí eu lhe pergunto, você quer ser da esquerda? Não. Eu também não. Eu posso até morrer, mas eu sou brasileiro, meu coração é verde e amarelo. Eu posso até morrer, mas eu não
não aceito uma coisa dessa de jeito nenhum, mesmo que doa. Tá entendendo? Então, outra palavra do Lewandowski, outra ação do Lewandowski, que agora o Lula ainda tinha uma ação contra os caças lá da Sueco, que foi comprado, superfaturado e tal. O Lewandowski agora derrubou também, anulou essa sentença. Você está entendendo como tudo é entre amigos? É. Ou seja, tudo que é relacionado ao governo, algum crime que vai ser cometido ou que vai ser julgado, eles estão anulando tudo. Ou seja, não é inocentando, é anulando. E Barroso concedeu perdão a Disseu no passado, não foi agora recente. No caso, não foi no caso da Lava Jato, foi no caso do Mensalão, né? Tá entendendo? Porque tem gente que quando a gente fala isso, não, mas não, ele não concedeu perdão para Zé Disseu, isso aqui aconteceu no dia 17 de 10 de 2016. Não foi no caso do lado da Lava Jato. Esse crime da Lava Jato, o Disseu continuou respondendo. Mas ele concedeu perdão no caso do Mensalão, que era 2 casos, ele perdoou. Só que quando o Bolsonaro foi dar perdão para Daniel Silveira, Não vale. aí não vale. Aí foi um negócio errado, que não podia, quer dizer, agora ele podia. E é Ele constitucional, né? É inconstitucional o que eles disseram, né? Sendo que eles deu perdão para bandido aí, eles podem fazer o que quiser. Tá entendendo? E é isso aí. Pois bem, pessoal, nós estamos discutindo os poderes da República e falamos hoje do Judiciário. Mais para frente, em outra oportunidade, falaremos do Executivo, do Legislativo, quais são as atribuições de cada um. Esteve conosco aqui, o nosso amigo, ele é analista, ele pesquisa, é um grande pesquisador, e falou sobre o papel do STF. Eu quero aqui agradecer meu amigo Francisco Borges, de coração, pela sua presença, por ter atendido o nosso convite. Eu lhe agradeço muito. Sempre aprendo alguma coisa. E eu quero pedir para você que está nos assistindo, deixa aí o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Também deixe os seus comentários. Vamos interagir nesse nosso podcast falando francamente. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Eu deixo aqui os meus agradecimentos. Muito obrigado. Valeu.